Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para mais uma aula de história. Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano. Pessoal, nós estamos aqui para mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante, certo? Mas antes de nós entrarmos sobre a Reforma Protestante, a gente precisa entender o que veio antes da Reforma, certo? Então isso na história nós chamamos dos pré-reformadores. Depois nós vamos falar a respeito por que aconteceu a Reforma e aí sim a Reforma Protestante em si, certo? Então deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês. Pronto, então tela compartilhada. Então vamos falar aí a respeito dos pré-reformadores ou pré-reforma religiosa, certo? Então vamos lá. Primeiramente nós precisamos entender o que foi a pré-reforma, né? Então a pré-reforma ela vai ser um período anterior à Reforma Protestante. Lembra que a Reforma Protestante vai acontecer no dia 31 de outubro de 1517, certo? E aí a gente precisa entender, pessoal, o que estava acontecendo nesse contexto aí para que acontecesse a reforma. Então olha aí, ó. A pré-reforma foram críticas e movimentos religiosos que questionaram a Igreja Católica, certo? E foram feitas por líderes religiosos, pensadores, professores, universitários e grupos populares. Essas pessoas ficaram conhecidas como pré-reformadores porque suas ideias prepararam o terreno para a grande reforma iniciada por Martinho Lutero em 1517. Então, perceba que eles estão questionando, pessoal, algumas coisas, alguns erros, né, que estavam acontecendo dentro da própria Igreja Católica. Pessoal, vale lembrar que os pré-reformadores, assim como Martinho Lutero, eles não queriam assim reformar, não queriam assim, nem reformar, perdoe pela palavra, mas eles não queriam rachar a igreja, pessoal. Eles só queriam que existisse sim uma mudança, uma reforma, né, em algumas coisas que estavam acontecendo dentro da própria Igreja Católica. Então vamos lá. Por que a igreja era criticada? Então nós vamos entender, pessoal. Primeiro, venda de indulgências, né? Pagamento para o perdão dos pecados. Então, a primeira coisa que a igreja estava sendo criticada era por conta disso, pessoal. Era justamente essa venda das indulgências. Riqueza e luxo do clero, né? Então, o clero estava se luxando cada vez mais, né? E aí o povo ficando cada vez mais pobre. Autoritarismo do Papa e falta de liberdade religiosa. Então, tudo isso daqui, pessoal, é porque que a igreja estava sendo criticada, tá? Falta de acesso à Bíblia, ou seja, as pessoas iam para a igreja, pessoal, né, para as missas, né? E muitas das vezes elas não entendiam o que estava sendo falado ali. Por quê? Porque a missa era rezada em latim. Corrupção de padres e bispos. Então, eu falei isso para vocês na aula presencial, que Martinho Lutero, quando ele chega lá em Roma, ele se escandaliza com o que ele vê, né? Porque ele vê muitos bispos, muitos padres, né? Hoje se fala do Job, né? Menina do Job. Então, ele vê, pessoal, ali os padres, os bispos se corrompendo com essas meninas do Job, né? Então, saciando a sua carnalidade, né? Então, corrupção, enfim, muitas coisas, pessoal, certo? Então, por isso que a igreja aqui estava sendo criticada. Então, os pré-reformadores, eles vão criticar isso, pessoal. A venda de indulgência, a riqueza e o luxo do clero, autoritarismo do Papa, falta de acesso à Bíblia e a corrupção de padres e bispos. Vamos lá. Então nós vamos conhecer o primeiro pré-reformador, Pedro Valdo, né? Pedro Valdo é da França, século XII, né? Era um comerciante rico que decidiu viver uma vida de simplicidade, pobreza e pregação. Fundou o movimento dos valdenses. Então, na sua prova pode vir, eu posso cobrar como Pedro Valdo ou os valdenses, certo? Então anote essa informação aí. Pregavam, né, o evangelho em língua popular e criticavam o luxo da igreja. Acreditava que qualquer cristão podia pregar mesmo sem ser padre. Foi perseguido e declarado herege pela igreja. Então esse camarada aqui é o Pedro Valdo. Vamos lá, conhecer outro
pré-reformador. John Wycliffe, né, da Inglaterra, século XIV, professor da Universidade de Oxford, defendia que a autoridade da Bíblia era superior à do Papa, traduziu a Bíblia do latim para o inglês, permitindo que o povo tivesse acesso ao texto sagrado. Criticava a venda de indulgências e a corrupção do clero. Seus seguidores eram chamados de Lollardos, né? Então, anote isso daí também, que eu posso cobrar de vocês, né? Como é conhecido os seguidores de John Wycliffe, né? Então, eram chamados de Lollardos. Depois de sua morte, a igreja mandou desenterrar e queimar seus ossos para punição simbólica. Então, perceba que a igreja não estava brincando, né, pessoal? Então, isso aqui é o John Wycliffe. O terceiro pré-reformador aí importante, pessoal, lembrando que esses camaradas aqui são importantes, tá? Dentro da história. Então, o Jan Hus, né, da Boêmia, atual República Tcheca, século XV. Inspirado por Wycliffe, pregava a reforma da igreja e a volta às origens cristãs. Dizia que o Papa não era infalível e que só Cristo era o verdadeiro chefe da igreja. Defendia que os fiéis tivessem acesso direto à Bíblia e aos sacramentos. Foi convocado ao Concílio de Constança com a promessa de salvo-conduto, mas foi preso e queimado vivo em 1415, acusado de heresia. Seu martírio gerou grandes revoltas e influenciou a revolta dos husitas, que é os seguidores dele, tá, pessoal? Então anote esses termos, né? Quem são os husitas? São os seguidores de Jan Hus. E o último pré-reformador, Girolamo Savonarola, né? Na Itália, Florença, final do século XV. Ele é frei dominicano que fez forte crítica à corrupção da igreja e à imoralidade em Florença. Defendia uma sociedade mais justa, baseada nos valores cristãos. Durante algum tempo, chegou a governar Florença com uma teocracia moralista, mas entrou em conflito com o Papa e foi excomungado, torturado e enforcado em 1498. Certo? Pessoal, então esses aqui são os 4 pré-reformadores: Pedro Valdo, John Wycliffe, Jan Hus e Savonarola, certo? Qual a importância da pré-reforma? Então vamos entender por que é importante a gente estudar a pré-reforma antes da reforma. Então olha aí, ó. Esses pensadores, eles abriram o caminho para a reforma protestante. Suas ideias mostraram que já havia um clima de insatisfação religiosa muito antes de Lutero. Então, para quem pensa que Lutero foi o único camarada a criticar a igreja, não foi bem assim. Já pessoas antes de Lutero já criticavam, já estavam insatisfeitas, né, com o que estava acontecendo na igreja. Eles influenciaram diretamente os reformadores do século XVI, né, influenciaram como Lutero, Calvino e Zwinglio. Mesmo perseguidos, defenderam o acesso à Bíblia, a simplicidade da fé cristã e o fim dos abusos da igreja. Então, por isso, pessoal, que é importante nós estudarmos aí os pré-reformadores. Certo? Pessoal, então, nós vamos ficando por aqui, certo? Na próxima aula, a gente vai falar a respeito por que aconteceu a reforma, certo? Lembrando que tudo isso é uma preparação para a gente poder entrar na reforma protestante, pessoal. Certo? Então, na aula que vem nós vamos estudar por que aconteceu a reforma. Tudo bem? Então, nós vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Fui.